Programa O Equilíbrio do Universo com Deva Gesuede. Apresentação: André Dias. Entrevista: Os deuses, o criacionismo e o evolucionismo. Deva Gesuede, como é muito complexo entender Deus, pois há muitos deuses que se identificaram como o Criador de tudo. Por isso essa insistência em compreendê-lo. Portanto, diga sob a ótica da sua filosofia, a polissofia. Quem é Deus? Essa pergunta é muito complexa para que eu possa respondê-la pela quantidade de entendimentos que possui o humano da superfície, os seres extraterrestres da 3D ou os vários seres extrafísicos de todas as camadas dimensionais, pois cada um entende de uma forma. E por que você vê tanta complexidade em responder sobre certos assuntos? Alguns podem ver como certo simplesmente você responder e deixar que eles decidam sobre a resposta. Entendo. Mas pelo que tenho aprendido nesses 4 anos, desde 2017, que comecei a escrever esses livros, a 2022, que faço esse programa, que a partir desse período é que percebi uma maior fluidez desses contatos com essa entidade anjo azul, que na realidade anjo algum é, pois com ele aprendi que anjos são assessores espirituais do Criador desse universo que intuem seres físicos da 3D para passarem suas ideias. E ele é uma manifestação holográfica do universo. Assim se identificou inicialmente a mim, pois eu ainda estava transitando entre o conhecimento religioso científico para um conhecimento pleno do equilíbrio, que é o resultado dessas duas forças de compreensão da realidade. Bom, vejo a complexidade em praticamente tudo, pois, como já dito em livros, as coisas sempre acontecem por vários motivos. No que acabei de falar sobre o anjo azul, pude perceber que a verdade é temporã. Mas, para o humano, quando alguém diz uma coisa distinta do que entende como sua verdade, diz que o ser é inverso à verdade, que deixa de ser verdadeiro, que fala com a verdade, mas, como eu mesmo já disse, a verdade é temporã, pois serve para aquela pessoa naquele momento, pois lhe falta funções que o habilite a entender e aceitar certas ideias que, se souber, deixará o caminho, sendo melhor para o momento inicial entender como a maioria entende e depois aprimorar tal conhecimento. Outra coisa, o ser recebe uma intuição de uma entidade em uma dimensão superior, que também recebeu intuição de uma acima dele, e assim sucessivamente. Outra coisa é que tem sempre mais de um ser envolvido, buscando se beneficiar daquilo. E quando falo em vários seres, digo dos da terceira dimensão e dos extrafísicos. Ou seja, em cada assunto existe uma imensidão de pessoas, de seres, que podem parecer estar fora da verdade, mas é a verdade de cada um desses grupos. Compreender algo, às vezes, depende de muitas ferramentas, de múltiplas funções, pois podem entender certas coisas que as têm experienciado com elas anteriormente, pois também compreender é um cálculo matemático, onde o entendimento vai surgindo e a aceitação se faz por cálculo de ações conscientes, que os fará aceitar como verdade. As leis da matéria base e a justiça universal são algumas delas. Se o ser é isento de ter certas funções, ele faz deduções, segundo o seu entendimento, segundo suas crenças, pois até mesmo certas teorias científicas é uma forma de crença, pois se faz necessário crer na teoria que alguém deduziu, calculou e até o momento a aceita como sendo sua verdade. É realmente complexo até de entender essa explicação, mas vamos por parte. O que você pode nos adiantar sobre Deus? Vamos lá. Primeiro tenho que dizer
que existe um entendimento de que Deus é o ser espiritual, que vive numa camada acima desta 3D. Bom, o Deus que é mais difundido na Bíblia é o Deus Javé dos judeus, o Deus Alá dos muçulmanos e o Deus Brahma dos hindu. Mas ainda há os deuses como Ra dos egípcios e outros tidos como mitos e lendas, como Zeus e Odin. E praticamente todos os países possuíam seus panteões de deuses. Então nos diga, quem criou o humano da Terra? Foi um desses deuses? A natureza? Então agora eu vou dizer uma coisa que pode chocar a muitos. Todos os deuses da Terra são os mesmos. São os viajantes do espaço, os Anunnaki, pois foram eles que aqui vieram há 443 mil anos atrás, criaram o humano para trabalharem nas minas de ouro para resolver um problema na atmosfera de seu planeta, Nibiru. Antes deles chegarem na Terra, ser inteligente algum existia em sua superfície, pois foram eles que criaram todos os vários humanos que existiram e foram todos, a maioria, suprimidos pelos mais inteligentes, onde alguns grupos se embrenham nas matas, nas cavernas, e muitos ainda vivem abaixo da superfície da Terra. Outros foram levados a outros orbes do Sistema Solar, ficando apenas o Homo sapiens na superfície. E os gigantes que chamam de Nefilins existiram mesmo? Nos livros das Crônicas da Terra de Zacarias Sitchin, relata que os gigantes foram mesclagem dos descendentes Anunnaki, que moravam em Marte, na Lua e em outros orbes e no espaço, e se envolveram com as fêmeas criadas do humano. Seus DNAs se misturaram com os das terráqueas e foram nascendo filhos um pouco maiores, mas quando esses filhos de maior estatura se uniram com relacionamentos uns com os outros, ao gerarem filhos, suas gerações começavam a nascer cada vez maiores até atingirem mais de 20 metros de altura, requerendo do humano de menor estatura alimentos, mas como alguns deixaram de atendê-los, eles começaram a se alimentar da carne desses humanos. E esses gigantes foram mesmo tirados da vida por Deus num dilúvio? No entendimento dos escritores da Bíblia cristã, sim. Mas como se percebe nas tabuletas de argilas sumérias, que são os livros de Sitchin, e também outros livros que são mais antigos do que os escritos bíblicos, Enlil, o Deus Senhor Anunnaki, deixou-os à sua própria sorte, pois os Anunnaki sabiam que aconteceria o dilúvio, causados pelos eventos estelares, mas preferiram deixá-los à sua sorte por causa de todos os problemas causados por esses gigantes. A maioria da humanidade deixou seu corpo físico no que chamam de dilúvio, ficando apenas uma família, salva por Enki, que é o pai da humanidade, mas foi intitulado a Serpente do Éden. Também teve alguns descendentes de Caim que sobreviveram na América Central, alguns dos gigantes também, pois até na Bíblia é dito que depois do dilúvio também existiram gigantes. No caso dos chamados deuses criadores, eles ficaram na Lua, em Marte e em suas naves até tudo se acalmar. E por que deixaram a família de Noé e os descendentes de Caim viverem? Depois do chamado dilúvio, os Anunnaki criadores antigos dialogaram sobre as coisas que ocorreram e por que esses sobreviveram, e chegaram a uma conclusão de que foram usados pelo Deus Criador de tudo para os fazer existir, e entenderam que cabia a eles ajudarem em sua evolução. Se foram mesmo os Anunnaki que criaram o humano, então é isento de existir um Deus espiritual que ouve as orações dos seus seguidores nas religiões? Existem os seres espirituais do lado do bem e do inverso ao bem, na quarta dimensão, que é o mundo dos espíritos. Os espíritos benéficos falam sobre a ideia de um Deus espiritual como se fosse um ser físico acima de todos no plano sutil,
mas só falam o que sabem passados por outros seres de camadas dimensionais acima, pois eles em momento algum estiveram diante desse Deus para afirmar que exista. Alguns desses, por serem bons, outros mais ou menos bons, se passam por deuses e anjos ouvindo as orações, trazendo benefícios, mas alguns acabam também causando problemas. Com respeito a um Deus que tenha criado tudo, esse título de Deus, o ser que tudo criou, que por um problema nessa criação foi compungido a ter que viver aqui, no universo que criou, é isento de se reconhecer como um Deus, como se entende no mundo. Ele apenas se sente responsável pelo universo e procura organizá-lo. Embora esteja nesse universo, em momento algum falou com alguém, esteve ou virá aqui na Terra. Tem muitas atribuições neste universo para se quer pensar em descer aqui. E também, como apenas tem a lógica como forma de pensar, vontade alguma possui de descer de onde está. Outros seres físicos e extrafísicos, por suas emotividades, é que se passam por um Deus criador de tudo. Existem duas ideias sobre o surgimento da espécie humana. Uma fala do criacionismo, de um Deus, e outra fala sobre o evolucionismo, de Darwin. Quem está certo? Os dois, mas em relação à Terra, o humano da superfície foi gerado pelos Anunnaki, mas a maioria dos animais surgiram de forma natural, muito tempo antes. Embora teve também alguns que de Nibiru foram trazidos e um adiantamento produzido por seres muito tempo antes. E ainda existem os seres que surgiram de forma natural no interior da Terra, também muito tempo antes dos animais ou do humano da superfície, no planeta que era intitulado como Tiamat. Então os seres vivos surgem naturalmente nos planetas, que a ciência entende ser um local de certa distância do Sol para formar as condições de vida? A ciência só se baseia em fatos, e mesmo suas teorias são também baseadas em fatos concretos. A física quântica é conhecida como a ciência das possibilidades. Se a ciência clássica visse as probabilidades, como a física quântica, veria várias outras possibilidades de que a vida poderia surgir. As condições do planeta Terra, com sua proximidade ao Sol, na realidade, está distante de ser a ideal para surgir a vida, como o que tem na Terra. Aqui tem uma condição distinta dos demais planetas, que me escusarei de dizer aqui por sua complexidade, mas um dia hei de dizer. Existem outras condições, pois ainda falta tempo para que os que me seguem saibam dessa nova, mais antiga verdade. Mas estou preparando um livro que será disponibilizado em 2023, onde terá essa e outras informações. Até lá, os que me seguem já terão lido os livros anteriores e poderão entender e aceitar, pois os conhecimentos básicos lhes gerarão novas funções de entendimentos. Certamente lhes faltam funções para compreender tais informações. Isso é outra coisa. Ainda serão descobertos manuscritos antigos com essas informações e falta ainda alguém conceituado que aborde o assunto, pois corroborará na comprovação do que falarei em breve. Para finalizar, nos diga, aonde estão esses deuses Anunnaki? Eles ainda estão por aqui ou retornaram a Nibiru? É uma questão que muitos se perguntam. Se são mais avançados, por que se isentam de nos ajudar com suas tecnologias, curando as pessoas, nos fazendo viver mais tempo? Então eu perguntaria, esses seres chegaram aqui há 443 mil anos atrás e já detinham tecnologia de viagens espaciais, criarem seres mesclando DNAs e etc. Hoje, depois de todo esse tempo, o humano agora é sabedor de muitas dessas coisas que eles, naquela época,
já sabiam. Então pense qual seria o avanço tecnológico deles hoje, depois de passado todo esse tempo. Bom, eu diria que estão muito mais avançados que a humanidade e que agem segundo o que acham ser o certo. Um dos clãs dos descendentes desses deuses criadores ainda estão por aqui. Saem dos vulcões, dos mares e de outras entradas do planeta e raramente são filmados. As espaçonaves dos terraformadores são entendidas como sendo de alienígenas. Vivem em espaçonaves em volta da Terra, na Lua, em Marte, em satélites naturais espalhados por este sistema solar. Evidentemente que possuem acordos com todos os países que no espaço navegam para definir o que passam para os cidadãos de seus países. Passam pelos céus todos os dias em supervelocidades e com naves fora do espectro visível do olho humano e naves minúsculas. Fazem alianças com países e outros grupos de sociedades, pois esses seres têm seus clãs, pois se dividiram por seus interesses, se considerando deuses. Existem outros seres de fora deste sistema solar que já falei por aqui, que vêm aqui em suas naves holográficas, que são conhecidas como Merkabah, e ainda outros com naves físicas com tecnologias tão avançadas que superam as dos Anunnaki em bilhões de anos. Existe tanta coisa lá fora que o humano comum fica oculto, pois está distraído com sua rotina da vida, que pensa ser a verdade, mas vivem numa ausência dela, contada de forma tão convincente que se deixam levar, deixando de pensar. Também lhes faltam funções para compreender que as que possuem acham que se os alienígenas existissem, se fariam visíveis, agindo como os humanos pensam de duas formas. Se fossem benéficos, desceriam em suas naves, como no filme O Dia em que a Terra Parou, de 1951. Se fossem hostis, atacariam o mundo, como no filme Independence Day. Existe uma outra forma. Descarta que é escusar-se de interferir no curso normal dos outros, pois passarão pelos mesmos obstáculos que eles passaram e com isso conseguiram funções importantes em suas experiências. Então, da mesma forma como disse em relação à ciência, digo, se a humanidade pensasse como na física quântica. Eu sou Deva Jesuete, o que vive para sempre equilíbrio e paz.